Movimentos característicos. Na história da NBA, muitos superastros são conhecidos por seus movimentos característicos. Esses movimentos característicos foram cruciais para o sucesso deles na arte. Fala galera, sou o Andy e hoje vamos ver os 10 movimentos característicos mais icônicos da história da NBA. Tudo bem, vamos começar. Número 10. O falso passe por trás das costas de Rajon Rondo. Rondo popularizou e aperfeiçoou o movimento de falso passe por trás das costas. Ao longo da carreira, era conhecido por jogar jogos mentais com os oponentes. Esse movimento representa sua essência como jogador. Ele o executa bem devido às mãos grandes e à envergadura longa, tornando-o mais convincente. Por ser um ótimo passador, os adversários precisam respeitar o passe, mesmo sabendo que Rondo fará o falso. Recentemente, outros jogadores como Ben Simmons também adotaram o icônico falso passe de Rondo. Se feito corretamente, é muito eficaz. Número 9. O Eurostep de Manu Ginóbili. Embora muitos jogadores europeus tenham jogado na NBA antes de Ginóbili, ele definitivamente transformou o Eurostep no que é hoje. Muitos jogadores incorporaram o Eurostep em seus jogos e às vezes é incrivelmente mortal, especialmente quando um cara como o Giannis faz isso. Ginóbili merece todo o crédito por popularizar o Eurostep na NBA. No auge, ele era conhecido por seu estilo de jogo chamativo, e o Eurostep era emocionante de assistir, mas acima de tudo, realmente eficaz. Para evitar chocar-se com um defensor e cometer falta ofensiva, você pode usar o Eurostep para contorná-los. Também é bom quando o defensor salta para o bloqueio, mas o atacante não salta, apenas contorna para a bandeja. Muitos jogadores usam isso hoje, mas ninguém fez melhor ou pareceu tão legal quanto Manu Ginóbili. Número 8. Passe sem olhar de Magic Johnson. Nos anos 1980, os Showtime Lakers apresentaram o basquete mais divertido da história da NBA. Nada disso seria possível sem os passes incríveis de Magic Johnson. Sua marca registrada era o passe sem olhar, que ele utilizava de diversas formas. A criatividade de Magic como passador era incomparável, possivelmente o mais criativo de todos os tempos, junto com Pete Maravich. Tudo o que ele fazia era incrível de assistir, confundindo até as melhores defesas e surpreendendo seus próprios companheiros. Os passes do Magic enganavam a todos, mostrando que sua visão de jogo estava muito à frente dos outros naquela época. Ele estava sempre 2 passos à frente de todos os outros, e antes que a defesa pudesse reagir, os Lakers já haviam marcado. Eu também acho que a altura do Magic desempenhou um papel que lhe permitiu fazer passes assim. Ser um armador legítimo de 6 pés e 9 era inédito, e ele basicamente podia ver por cima da defesa e encontrar os melhores pontos para passar a bola. De qualquer forma, Magic é o maior armador da história, sendo improvável que alguém o supere nesse quesito. Número 7. Os longos 3 pontos de Steph Curry. Eu tinha que incluir o Curry nesta lista porque ele mudou drasticamente a NBA nos últimos anos. Esta era de 3 pontos onde as equipes estão arremessando como 35 ou 40% de seus arremessos de campo de além do arco. Isso se deve principalmente à influência de Curry e do Golden State Warriors. Curry arremessa 3 pontos de cerca de 25 a 30 pés de distância da cesta, o que é incrível. Ele faz isso consistentemente, acertando-os de verdade. Na temporada de 2015, 16 sua melhor, ele acertou 67% dos arremessos, de além de 8,5 metros. Isso é incrível, considerando que ele tentou cerca de 50 arremessos dessa distância. Durante toda a temporada, então a amostra era decente. É incrível o quão bom ele é atirando de tão longe, mas pensando bem, faz sentido. Geralmente, os defensores não contestam arremessos tão distantes, então Curry provavelmente estava livre na maioria deles. Outros jogadores também começaram a arremessar mais 3 pontos longos porque aparentemente não é mais um arremesso ruim. Damian Lillard e Ryan Anderson têm feito isso há um tempo também. Arremessar de longe pressiona muito a defesa, tornando o high pick and roll a jogada mais eficaz dos Warriors, que eles executam com frequência. O espaçamento é absurdo com a gravidade do Curry, que pode ficar parado e ainda ser a maior ameaça em quadra. Número 6. O arremesso de banco do Tim Duncan. O arremesso de banco do Duncan lhe rendeu o apelido de o Grande Fundamental. Ele era sólido em ambas as extremidades da quadra.
Ofensivamente, ele não era nada chamativo, mas dominava os fundamentos, que era a base para o seu sucesso. O arremesso de tabela é pouco utilizado atualmente, representando menos de 8% das tentativas totais de arremesso de uma equipe. Para ser sincero, nunca foi tão popular em nenhuma época, sendo mais um nicho para certos jogadores. Duncan costumava se posicionar no cotovelo esquerdo ou direito, preferindo jogar na tabela em vez de fazer um arremesso regular. Obviamente, deu certo para ele. 5 títulos, 3 MVPs das finais e 2 da temporada regular falam por si mesmos. Quando se pensa em Duncan, o primeiro que vem à mente é seu arremesso na tabela. Nos tempos em que ele jogava, todos na liga sabiam que era o melhor nisso, e ninguém chegava perto. Número 5, o bloqueio de perseguição do LeBron. LeBron tem alguns movimentos característicos que provavelmente poderiam compor uma lista inteira por si só, mas eu acho que o bloqueio de perseguição é o seu movimento mais reconhecível. No jogo 7 das finais de 2016, esse momento e o arremesso de 3 pontos do Kyrie foram decisivos. O que torna este movimento tão assustador é que toda vez que o adversário rouba a bola, precisam ficar atentos ao LeBron. Se não estiverem, será um bloqueio fácil para ele, pois é muito bom em cronometrar seu salto. É senso comum, você precisa se esforçar para não ser bloqueado pelo LeBron. Outros jogadores já fizeram a perseguição antes, como Tayshaun Prince, que provavelmente tem a mais famosa, mas nenhum deles faz isso tão consistentemente quanto LeBron. Ele é um cara de 2,03 metros, 113 kg que corre tão rápido quanto qualquer armador da liga. Mesmo em idade avançada, ainda pode pular tão alto quanto sempre. É incrível como envelheceu bem. Antigamente, argumentavam que seu jogo envelheceria mal por depender de atletismo, o que fazia sentido. Mas ninguém percebeu o quão bem LeBron cuida do corpo e ficou mais inteligente também. Número 4. O crossover de Allen Iverson. Eu argumentaria que ele foi o jogador mais influente desde 2000. Muitos jovens jogadores o admiravam por jogar com seu estilo único e próprio. Em uma época em que se esperava que armadores como ele fossem de fato armadores, Iverson mudou essa expectativa. Em vez disso, ele focou em marcar pontos e se tornou uma máquina de pontuação. Na minha opinião, seus momentos mais famosos foram quando ele driblou Michael Jordan como novato e quando passou por cima de Tyronn Lue. E o que você vê em ambos esses destaques? O crossover de Iverson é o seu movimento assinatura e inspirou milhões de pessoas a saírem para seus quintais e tentarem copiá-lo ao jogar pick-up. Embora tenha havido alguma controvérsia sobre isso recentemente, Tim Hardaway acreditava que Allen Iverson carregava a bola toda vez que fazia um crossover. E eu admito que ele dobrou um pouco as regras, mas ainda era difícil chamar isso de andada. Hoje em dia, praticamente todo mundo carrega a bola durante um crossover, mas os árbitros não marcam. Então eu acho que é legal. O crossover revolucionou o basquete, tornando-o mais divertido de assistir. É parte essencial da cultura do esporte, e Iverson foi o pioneiro para a nova geração de armadores combo. Número 3, o fadeaway. Quero falar sobre alguns fadeaways icônicos. Primeiro, temos o fadeaway de uma perna só do Dirk, seu movimento característico praticamente indefensável. Outros jogadores começaram a copiá-lo devido à sua habilidade. Funcionou incrivelmente para o Dirk por ele ser muito alto. Com mais de 2 metros, quando você faz um fadeaway esticando a perna para criar espaço, não há nada que alguém possa fazer. Ele vai conseguir um arremesso de alta porcentagem todas as vezes, como se o defensor nem existisse. O outro fadeaway é o estilo Michael Jordan ou Kobe, onde eles criam espaço fazendo um movimento rápido ou virando o ombro após um post-up. O que diferencia os fadeaways de Michael Jordan e Kobe dos jogadores comuns é a dependência principalmente da movimentação dos pés e elevação no salto. Eles têm apenas 6'6" com envergadura média, então eles não podem simplesmente atirar sobre todos como Dirk. Na minha opinião, eles também têm os fadeaways mais bonitos de se ver, pois é um movimento muito legal. Um fadeaway de médio alcance é um tiro de alto risco e baixa recompensa, porque é meio ineficiente, mas quando acerta, parece incrível. Kobe, especialmente, fez uma carreira tirando tiros difíceis e o fadeaway não é exceção. É difícil de executar e a maioria dos treinadores atualmente não querem que seus jogadores façam esse tipo de arremesso. Mas para esses 3 caras era o pão com manteiga deles. Número 2. O Dream Shake de Hakeem Olajuwon. O clássico Dream Shake, o movimento que marcou a carreira de Hakeem Olajuwon. Nos seus duelos mais famosos, Hakeem fez David Robinson rodar em círculos.
Isso foi nas finais da Conferência Oeste de 1995. Robinson recebeu seu troféu de jogador mais valioso e Hakim se vingou com 35 pontos, 13 rebotes, 5 assistências e mais de 4 bloqueios nos 6 jogos da série. Foi sem dúvida a melhor série da carreira dele, com uma exibição completa do seu Dream Shake. Hakim é possivelmente o maior jogador de post-up da história, ele era tão versátil e rápido. Ele era imarcável no garrafão por ter tantos movimentos, e se um não funcionasse, usava o próximo. Hakim disse que a inspiração para o seu Dream Shake veio dos seus dias jogando futebol. Ele notou a ótima movimentação de pés dos jogadores de futebol e a incorporou ao basquete. O Dream Shake baseava-se em footwork e instinto. Ao longo dos anos, muitas superestrelas foram até Hakim para melhorar sua movimentação de pés, mas o Dream Shake é algo que não pode ser ensinado. E é por isso que nunca veremos outro Hakim Olajuwon. O Skyhook de Kareem é o número 1. O movimento mais icônico da história. O movimento que consagrou o jogador recordista de pontos na história da NBA. O movimento que parece bastante básico e deveria ser fácil de replicar, mas ninguém conseguiu fazer isso. E por que isso? Bem, em primeiro lugar, Kareem era enorme. Ele era listado como 7 pés e 2, mas especula-se que isso era sem sapatos. Provavelmente, se jogasse hoje, seria listado como 7 pés e 3 ou até 4 polegadas. Em segundo lugar, o Skyhook de Kareem era muito diferente do arremesso de gancho normal. Nos ganchos da maioria dos jogadores, a força vem dos braços, mas no Skyhook de Kareem, ele usava principalmente os pulsos. Isso permitiu que ele tivesse mais controle ao arremessar, pois é quase como um arremesso regular. Kareem mal se movia ao fazer o Skyhook. Ele levantava a perna e dava um pequeno salto, mas o foco era controlar o movimento do pulso para acertar o arremesso. Recentemente, jogadores tentam replicar o Skyhook, mas acabam fazendo um estranho gancho flutuante em corrida. Parece legal, mas é inconsistente. Jogar no poste em geral é uma arte perdida, já que a maioria das equipes está se afastando disso porque poucos jogadores são bons o suficiente para marcar eficientemente a partir daí. Duvido que veremos alguém dominar o Skyhook, o arremesso mais incontestável da história da NBA. E é isso, pessoal. Esses foram, na minha opinião, os 10 maiores e mais icônicos movimentos assinatura de todos os tempos. Menções honrosas para o Finger Roll de George Gervin, o crossover de Tim Hardaway, o step back de James Harden, o passe de cotovelo de Pistol Pete e Jason Williams e Kevin Garnett bloqueando arremessos após o apito. Obrigado por assistirem e até a próxima. Paz.